Foi. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite novamente. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Eu vou fazer a preleção de hoje. E para a gente iniciar, eu peço que todo mundo possa fechar os olhos, relaxar nas suas cadeiras, relaxar a mente, se concentrar no momento presente, deixar todos os problemas lá fora, respirar bem fundo. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Que assim seja. Bom, eu preparei uma pré-lição, que é um tema que está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, em Bem-aventurados misericordiosos, no trecho que fala sobre instruções dos Espíritos. E uma das instruções dos Espíritos que eles nos deixam é sobre a indulgência, que é um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje. O dicionário ele fala assim sobre indulgência, que é a tolerância de perdoar os erros alheios, perdão de culpa ou dívida e a falta de rigor. O Evangelho ele quebra esse tema da indulgência em 3 partes. O item 16 ele fala assim, que é sobre o conceito da indulgência, e os espíritos eles começam falando assim: a indulgência é um sentimento doce e fraterno que evita julgamento e expor os erros dos outros, e é tão pouco usado pelos encarnados. Tem uma história que diz assim: tinha um avô que ele estava conversando com o neto, e ele falou assim para o neto dele que ele tinha 2 lobos que vivia dentro dele, que um lobo era um lobo muito brando, amoroso, calmo, pacífico, e o outro lobo ele era muito bravo e invejoso, e eles viviam em guerra dentro dele. E daí o neto pergunta para o avô: e qual lobo que vai sobreviver a essa guerra? E o avô responde: é o lobo que eu alimentar. E a indulgência, ela traz uma reflexão para a gente, que ela é uma ferramenta que nos ajuda a alimentar esse lobo. Do que a gente vai alimentar esse lobo? E a gente precisa ser cuidadoso quando a gente olha para os erros e as falhas dos outros, porque a gente tem que se colocar naquele lugar, como seres errantes também. E a indulgência, ela fala assim, o Evangelho dele fala assim: a indulgência é uma ferramenta que nos ajuda a abrandar nosso lobo, que é briguento, sendo cuidadoso ao olhar para o outro, em não ver os defeitos do próximo, e se percebê-los, evitar comentá-los. Isso não é ser conivente com o erro do outro, com que o outro está fazendo mal. É pelo contrário. Às vezes as pessoas erram e elas não erram porque elas querem, elas erram porque é a realidade delas. Então a indulgência ela traz esse ensinamento para a gente ser amoroso com o erro do outro e, se possível, estender a mão para ajudar, porque às vezes o erro do outro é um pedido de socorro. E um exemplo assim muito claro que eu posso trazer sobre indulgência é no ambiente de trabalho. É bem agradável, bem tranquilo, né? Bem pacífico. E daí quando a pessoa erra, a primeira coisa que quer fazer é apontar o dedo e julgar, expor a pessoa pelos conflitos. E a indulgência ela traz uma reflexão para a gente que nesse momento não é o momento da gente apontar o dedo, levantar a voz. É o momento da gente olhar para o outro e nos colocar naquela situação e pensar: se eu estivesse ali, o que eu faria? Como eu gostaria que eu fosse acolhida?
Então, essa reflexão é muito importante para a gente pensar diante do erro do próximo. E daí os Espíritos, ele traz a seguinte mensagem: ó homens, quando passarás a julgar o vosso próprio coração, vossos próprios pensamentos e vossos próprios atos, sem vos culpardes do que o outro faz, ou culpardes do que o outro faz. Seja severo consigo mesmo, buscando corrigir suas próprias falhas, mas indulgente para com os outros. Lembre-se de que todos estão no processo de aprendizado. A indulgência, o Evangelho, ele deixa bem claro que a indulgência é o que vai nos aproximar, é o laço que fortalece a fraternidade entre nossos familiares, na convivência materna, paterna, de filhos, amigos. A indulgência, ela traz nos ajuda a essas relações difíceis. E daí a outra parte, a segunda parte, que é o item 17, ele vai falar um pouquinho sobre a indulgência com o perdão. E ele começa dizendo assim: o perdão verdadeiro vai além do esquecimento. Ele inclui o amor e a reparação. A gente tem que pensar um pouquinho assim: quando fazemos um pedido para Deus, o quanto daquele pedido nós praticamos? A oração do Pai Nosso, ela fala: perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos. E nessa própria frase, ela nos ensina que o perdão é uma condição para receber a graça divina. Então, isso a gente precisa pensar, quando a gente pede perdão, quando a gente erra e quer esse acolhimento, o quanto que a gente está aplicando disso no nosso dia. Tem um livro do Rossando Klinde que chama Tempo do Autoencontro. É um livro maravilhoso. E nesse livro ele fala assim sobre o perdão: o perdão é como um processo essencial para o bem-estar emocional e espiritual. Perdoar não significa desculpar ou aceitar o erro do outro, mas sim libertar-se do peso das mágoas e ressentimentos que prejudicam quem carrega essas emoções. O perdão é uma benevolência para quem perdoa, ele faz mais bem para quem perdoa do que para quem é perdoado, pois ajuda a curar as feridas emocionais e cria um espaço para uma vida mais leve e equilibrada. O ato de perdoar não é um sinônimo de esquecimento, mas sim uma escolha consciente de não permitir que o passado controle seu futuro e o seu presente. O perdão é um exercício de auto-amor e auto-cuidado, que exige coragem, empatia e, às vezes, o auxílio de uma compreensão mais profunda da espiritualidade e psicológica também. Os Espíritos dizem: quando pedimos a Deus perdão para nossas falhas morais, pedimos o favor da graça para não cairmos de novo e a força necessária para mudar a direção da nossa vida na direção da submissão e do amor. A indulgência e o perdão caminham juntos, fortalecendo nossos laços e promovendo um processo moral. Teve uma vez que eu assisti uma palestra do Rossando Klinde que ele fala assim: o perdão, pensa numa situação assim para significar o perdão. Você está, sei lá, no transporte público e uma pessoa passa mal do seu lado e suja sua roupa. Daí você pega aquela sujeira, coloca dentro do potinho e carrega para sua casa. Daí você vai chegar na sua casa e vai falar para sua esposa: olha o que a pessoa fez comigo. Daí vai passar 2 semanas, você vai encontrar um amigo e vai falar: olha o que a pessoa fez comigo. Vai passar 1 ano, você vai encontrar alguém e vai falar: olha o que a pessoa fez comigo. E aquilo está apodrecendo. E o rancor, ele é isso. Ele é essa podridão que a gente carrega dentro do nosso ser, que ele vai nos corroendo. E a pessoa que fez o mal, ela está vivendo. A vida dela está continuando. E aquilo está destruindo a nós. Às vezes a gente olha para a pessoa e não consegue nem enxergar aquela pessoa na sua essência, de tanta raiva que a gente está carregando daquela pessoa. Então o perdão, ele é um processo, como a indulgência também é um processo, mas ele é necessário para a gente exercitar. E daí a terceira parte, ele fala:
praticando a indulgência no nosso cotidiano. Para sermos indulgentes, precisamos cultivar a humildade, reconhecer nossos próprios defeitos e enxergar o bem do próximo. Somos rápidos em apontar os erros alheios, mas relutantes para reconhecer nossos próprios defeitos. Jesus nos ensinou: por que verdes o argueiro no olho do irmão e não percebes a trave no seu próprio olho? Quando a gente aponta, a gente está errando igual. E a gente não vê isso. Quando a gente julga, a gente está errando igual. E quanto desse erro a gente está vendo que a gente está cometendo? Quanto desse mal que a gente está fazendo, a gente está enxergando? Então a gente precisa, como Jesus disse, olhar mais para nós do que para a falha dos outros. E daí os Espíritos nos diz: crede nos Espíritos vossos irmãos. Todo homem, bastante orgulhoso para se julgar superior em virtude e mérito aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado, e Deus o castiga. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade. Em Mateus, versículo 22, diz: amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo entendimento. Esse é o nosso maior mandamento. E o segundo mandamento é semelhante a esse: amar ao próximo como a ti mesmo. Então precisamos ter esse amor que nasce de dentro do nosso coração e transborda para o outro. E para encerrar essa reflexão, eu quero falar um pouquinho sobre Jesus, porque esse mês é a representação maior que temos dele. E Jesus, ele foi a maior significado em atitudes. Ele veio para a Terra, ele encarnou para nos mostrar em atitudes o que é a resiliência, o amor e o perdão, para a gente achar o caminho da libertação. E ele deixou o Evangelho é o nosso manual para nos ajudar a vida, nos ajudar a viver, nos ajudar nas adversidades, nos fortalecer na dor e viver. E viver dói. E dói muito. Mas para acolher nosso coração, Jesus nos deixou duas frases que para mim, assim, pelo menos o meu coração acolhe, que é: neste mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, pois eu venci o mundo. E a outra é: vem de mim todos os cansados e sobrecarregados, pois eu os darei descanso. Essa é a reflexão que eu tenho hoje. Eu espero que eu tenha passado. É um tema muito difícil, para mim foi bem difícil trazer essa reflexão, porque é algo que incomoda e dói, né, pra gente pensar. Então eu espero que eu tenha ajudado vocês a pensar um pouquinho para fechar esse ano, e eu desejo para todos um Feliz Natal, desejo que o amor de Jesus Cristo preencha todos os nossos corações, e eu agradeço a atenção de todos. Gratidão. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos refletir hoje um pouco sobre a reforma íntima como um caminho para o progresso espiritual. Mas antes, vamos para o nosso momento de introspecção, de oração. Fechando os olhos. Vamos buscar estar presente, não só o corpo, mas a mente. E para isso, vamos visualizar uma luz no nosso coração. Não importa a cor dessa luz. E vamos visualizar e buscar sentir essa luz crescer e envolver todo o nosso corpo. E nesse processo vamos nos conectando, sintonizando com a espiritualidade presente. Vamos soltando tudo aquilo que nos perturba, que nos tira o sono. Talvez o dia não foi tão bom. Solta tudo aquilo que está causando peso em teus ombros, causando dor de cabeça, um nó na garganta, um aperto no peito. Solta tudo isso que te faz mal, todo esse peso desnecessário.
Se abra para a espiritualidade. Permita a espiritualidade te abraçar, te enviar amor, carinho, paz. Sinta essas energias superiores te preenchendo, te fortalecendo. Te harmonizando. E unidos a essa espiritualidade, façamos a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Ao pessoal do Instagram, boa noite. E ao pessoal do YouTube, que estarão nos assistindo futuramente, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Então, quando a gente pensa em reforma íntima, se eu não estiver enganado, como hoje, são 12 palestras que eu realizei aqui na casa. E sempre quando eu trouxe alguma abordagem, mesmo quando era mediunidade, processos obsessivos, como lidar com a desobsessão e tudo mais, eu sempre trouxe a palavra reforma íntima, que é de extrema importância, é um pilar muito importante quando a gente pensa em avançar espiritualmente. Estudar, fazer curso, ler livros é importante, mas não é o suficiente para avançarmos. Não é tão difícil vermos pessoas que é uma biblioteca ambulante, tem grande conhecimento da doutrina e tudo mais, mas a prática não é tão assim aplicável. Então devemos compreender que a reforma íntima, além do conhecimento externo, é olhar para si, é olhar para dentro de nós e buscar transformar tudo aquilo que é necessário no nosso íntimo. Isso é fácil? Claro que não, é doloroso. É ruim olhar para as nossas imperfeições, para as nossas sombras, os nossos monstros internos, nossos obsessores internos, os nossos pensamentos ruins. É ruim lidar com isso, mas é necessário para que nós possamos transmutar, transformar essas situações e trazer mais luz para a nossa vida. E isso exige coragem e comprometimento com a nossa evolução. Nós não estamos aqui na Terra apenas para pagar boleto, para pagar conta. Não estamos aqui por acaso ou a passeio. Nós temos algum propósito espiritual. Não é à toa que aqui é um educandário. Nós estamos aqui para nos curar, para nos libertar. Cada um sabe aonde aperta, o que precisa. Então nós precisamos ter essa consciência. É claro que não devemos encarar a reforma íntima como perfeição ou pureza, longe disso. Mas sim ter uma mentalidade de buscar olhar para a vida para que tenhamos escolhas e atitudes que nos mantenham em equilíbrio, em paz. Somos pessoas comuns, não somos monges para buscar aquela pureza, aquele nirvana, nada disso. Algo mais como terapêutico, como uma pessoa que vai fazer terapia, que busca lidar com as suas mazelas. Todos nós devemos fazer isso no dia a dia, ter o autoconhecimento. É claro que se reformar, se lapidar, não é algo para um único dia. É a mesma coisa daquelas pessoas que falam, eu vou fazer dieta, faz um dia, os demais dias volta a comer aquelas coisas ruins. Reforma íntima é a mesma coisa, é algo constante, é algo gradual. Não devemos ter metas tão grandiosas quando a gente pensa em transformação. Quando a gente cria algo muito grandioso para aplicar e nós não temos condições, a gente desiste e fracassa. Então devemos ter os pés no chão, começar a buscar essas transformações, olhar para si e buscar manter aquilo que nos fortalece, multiplicar as nossas qualidades, aquilo que nos dá força e buscar liberar, soltar tudo aquilo que nos faz mal, que nos enfraquece, que trava o nosso progresso espiritual e como ser humano também. Então nós precisamos ter esse olhar que é um processo diário, é um passo de cada vez, valorizar que os pequenos passos
ao longo do tempo, trarão grandes transformações em nossa vida. Reforma íntima é uma coisa para a vida inteira. É compreender que pequenos passos, mesmo quando nós achamos que é insignificante, mas é um passo a mais para seguir em direção à nossa evolução, ao nosso propósito espiritual. É claro que nesse processo nós devemos ter cuidado para não querer dar um passo maior que a perna. Tem que respeitar o seu tempo, respeitar o teu processo. Não é porque um dirigente espiritual, não é porque um palestrante está falando isso ou aquilo, que nós devemos achar que nós estamos prontos para lidar com tudo. Claro que não. Mas o importante é começar hoje. Começar pequeno, mas começar hoje. Ter uma consciência no dia a dia para soltar as nossas crenças, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos hábitos que nos tiram a paz. Então, quando a gente fala em reforma íntima, às vezes a gente acha que é algo religioso, algo tão moralista. Não! Comece a fazer as coisas que não tirem a tua paz. E aquilo que tira a paz, coloque de lado. É para o teu bem. Não é uma questão religiosa, é para o teu bem-estar, para o teu equilíbrio. Tem um exercício prático, que eu já trouxe aqui algumas vezes, que é o quê? No final do dia, buscar escrever ou refletir qual foi o comportamento que eu tive hoje que tirou a minha paz. E como eu poderia reagir diferente? Como eu poderia agir e manter a minha paz, meu equilíbrio? Como também refletir qual foi o meu comportamento, qual foi a minha atitude que eu tive que agregou na minha paz, no meu equilíbrio, no meu progresso espiritual. É preciso ter mais consciência. Vivemos na era da informação e da inconsciência. As pessoas estão tão viciadas em TikTok, em Reels, Instagram, filmes, maratona séries. E as pessoas, elas olham para aquele celular e nem percebem o que acontece em volta. Então nós precisamos ter consciência. Sem consciência não tem reforma íntima. Porque a gente não vai saber o que está fazendo mal. A gente vai sentir coisas ruins, mas só vai buscar ajuda quando a situação já está bem horrível. Então é necessário ter mais consciência na vida. Santo Agostinho, o pensador e doutor da igreja, ele fazia essa prática de refletir no final do dia. Porque na concepção dele, só é possível ter consciência de si mesmo quando se tem consciência daquilo que nós realizamos na nossa vida. Quando a gente pergunta, quem é você? Geralmente a gente fala um nome, né? A gente define em partes o indivíduo com um nome. Eu sou João, eu sou José. Mas para Santo Agostinho, nós somos aquilo que realizamos todo santo dia. Porque aquilo vai moldar a nossa personalidade, vai moldar a nossa realidade. Então nós precisamos ter mais atenção com os nossos comportamentos. Uma outra abordagem, um outro exercício, é da visualização. Lá fora a gente ouve muito isso, visualizar a lei da atração, mas voltado para o ter. E não tem nada de errado com isso. A pessoa visualiza, eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter apartamento, eu quero ter casa, eu quero ter carro. Tá bom, tudo bem. Mas por que não utilizar esse mesmo exercício focado no ser? Em ser mais evoluído, na sua melhor versão. Buscar um lugar tranquilo, sentado, deitado, fechar os olhos. Começar a visualizar a sua versão mais caridosa, generosa, mais paciente, mais equilibrada. Como essa versão lidaria com os problemas que você lida hoje? Talvez você não consiga lidar, mas como essa versão mais evoluída lidaria com isso? Como ele lidaria com os desafios? E com isso, que parece uma brincadeira de criança, mas vai fortalecendo a nossa intenção de evoluir. Como também, o nosso cérebro, ele não sabe distinguir, diferenciar o que é real, o que é palpável, o mundo físico, do que é virtual, o pensamento. E a prova disso quando nós pensamos em uma memória ruim, a gente sente, a gente tem emoções ruins, como se nós estivéssemos vivenciando aquilo. E quando nós temos um pensamento de memórias positivas, nós temos sensações prazerosas, como estivesse naquela situação. Ou uma outra prova é quando nós estamos assistindo um filme, tão envolvidos que esquece o mundo à volta. É natural que pessoas tenham emoções ou até excitações assistindo um filme, porque o cérebro não sabe distinguir. É como se a gente estivesse dentro daquele filme. Então, a gente percebe o poder que é a mente. E conforme nós vamos visualizando a nossa melhor versão, nós vamos criando uma sinapse neurais, vamos criando caminhos que vai facilitando para a gente trazer à tona essa versão que nós queremos. Porque quando nós não temos o hábito, o
O nosso ego, a nossa mente não gosta do novo. Então, quando a gente começa a visualizar com constância um hábito positivo, uma versão melhor, quando a gente coloca isso agora no dia a dia, não teremos tanta resistência. Então, nós precisamos começar a praticar isso e testar. Não é porque eu estou falando, mas testar. Espiritismo é ciência é testar. Teste na tua realidade e veja quais são os resultados que vocês terão. Se nós colocássemos eletrodos, aqueles fiozinhos para fazer exame na cabeça, e imaginasse com nitidez, com clareza, dirigir um carro ou tocar um violão, as áreas do cérebro que aciona é as mesmas quando está dirigindo um carro de verdade ou tocando um violão. Então mostra como Deus nos concedeu um poder que é a nossa mente. O espírito André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, ele traz essa ideia que a mente é uma força poderosa, é uma potência criativa, que influencia a nossa vida, a nossa realidade, o nosso ambiente. Então, os pensamentos que nós temos, os diálogos que nós temos, né? Já dei esse exemplo. Quando a gente vê alguém na rua falando sozinho, a gente acha que é louco, mas a maioria das pessoas falam sozinhas dentro da mente. Então, essas conversas que nós temos dentro da mente vai influenciar a nossa saúde física, saúde emocional, na nossa realidade. Então nós precisamos ter consciência novamente com os pensamentos que temos, com os diálogos que nós temos conosco, para que nós não coloquemos para dentro veneno, mas sim coisas que nos fortaleça para a nossa evolução e para o nosso bem-estar, enquanto nós estamos passando pela vida terrena. Então, a autorresponsabilidade, uma palavrinha que eu usei muito durante o ano, precisamos ter a autorresponsabilidade para usar essa ferramenta para a nossa elevação espiritual, não para a nossa queda no abismo. Então nós precisamos perceber que não basta apenas pedir para a espiritualidade, mas devemos fazer a nossa parte para manter o nosso bem-estar. E se por acaso nós já estamos em desarmonia, em desequilíbrio, é da nossa parte fazer a nossa parte, para que a espiritualidade possa nos amparar. Quando olhamos na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 26, Jesus fala: vigiai e orai para não cair em tentação. Então nós precisamos compreender que a mente tem um certo poder. Deus nos deu esse presente, mas é preciso usá-la com sabedoria. E geralmente a gente percebe quantas pessoas estão adoecendo mentalmente porque não estão usando com sabedoria, justamente porque vivem inconscientes. Então nós precisamos ser mais conscientes e buscar trazer coisas que nos fortaleçam no dia a dia. Até mesmo filtrar aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente ouve, para que nós tenhamos recursos internos mais positivos, um leque mais positivo dentro de nós. Quando olhamos também na Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 19, fala de um personagem chamado Zaqueu. Zaqueu era o chefe de cobrador de impostos e corrupto. Naquela época já tinha isso. E as pessoas odiavam aquele homem. Apesar de tantos erros, ele é um exemplo de reforma íntima. Ele é uma história que nos mostra que mesmo com tantos erros que podemos cometer ao longo da vida, Deus, no presente, nos concede a oportunidade de mudar a rota. E para modificar a rota, podemos simplificar em 4 passos. Primeiro, é querer mudar, é desejar a evolução. Às vezes, quando nós estamos já num certo caminho e nós olhamos para o lado um familiar, uma esposa, um marido, um filho, nós queremos que eles estejam no mesmo estágio, a gente quer forçar, quer que eles engulam aquilo, mas não é assim. A pessoa tem de querer, ela tem de desejar. E Zaqueu, ele desejou, mesmo após tantos erros, ele começou a sentir um chamado dentro do coração. Algumas pessoas sentem isso, um chamado para algo maior. Ele tinha dinheiro, então não era uma coisa material. Ele tinha uma família boa, então não era uma questão afetiva, era algo abstrato, algo espiritual. Então ele desejava, ele não sabia o que era, mas ele desejava algo, então começou a busca. E muitos de nós, até chegar em uma casa religiosa, iniciamos essa busca de tentar preencher algo, compreender algo que a gente não entende, mas sente. E Zaqueu passou por isso. E o segundo passo é o esforço pessoal. Zaqueu, segundo a história, ele era um homem de estatura baixa. E quando Jesus passava, era um mar de gente, era aquela multidão. Então, era quase impossível chegar em Jesus. Então fala a história
que Zaqueu subiu em uma figueira para chamar a atenção. De uma maneira simbólica, nós podemos trazer para a nossa vida. Subir na figueira é começar a confrontar as nossas sombras, as nossas más tendências, as nossas fraquezas, superar o nosso orgulho, a nossa vaidade, nossa preguiça, nossa ira. Então, todos nós precisamos nos esforçar. Sem esforço, não tem como ter reforma íntima. O terceiro passo do Zaqueu foi encontrar com Jesus. E nós encontrar com a espiritualidade. Ou seja, quando nós fazemos a nossa parte, começamos a nos esforçar a ser uma pessoa melhor, a espiritualidade, olha, essa pessoa está fazendo a parte dela. E agora a espiritualidade nos acolhe. Nós temos um encontro com os mentores, que vai dando mais inspiração, mais intuição, mais força para a gente enfrentar os desafios da vida. E o quarto passo é a ação concreta. Zaqueu não ficou apenas no desejo ou nos planos de querer mudar. Pegando o gancho da virada de ano, quantos planos geralmente realizamos? Queremos fazer tantas coisas, mas quantas metas nós realizamos neste ano? Quantas nós nem começamos? Quantas começamos e desistimos? Como Zaqueu, para a reforma íntima, qualquer coisa na nossa vida, não basta apenas querer. O querer é o começo da jornada, mas é preciso ação. Mas não é uma ação de um dia ou de uma semana, aquela motivação que dá um gás, depois cai. Não, é necessário a disciplina. A disciplina que tanto o Espírito Emmanuel falava para o Chico. É necessário uma constância. Sem constância a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então nós precisamos ter essa percepção. É claro que é necessário ter os pés no chão. Ninguém consegue resolver todas as questões que estão abertas de uma vez só. Evolução não dá salto, ninguém evolui do dia para a noite. Nós precisamos focar no processo, no progresso constante e deixar de lado a questão da perfeição. Esqueça a perfeição. Faça aquilo que você consegue hoje. Faça a tua parte hoje. O importante é começar. O que são 2 minutos em um dia? Pegue apenas 2 minutos para fazer uma oração, ou para conversar com o teu mentor, com o teu anjo de guarda, ou agradecer. Talvez tenha gente que fala, eu não tenho nem 2 minutos. Então, durante a refeição, enquanto está comendo, evite ter pressa. Comece a ter mentalizações, a visualizar coisas boas, afirmações boas. Eu sou abençoado, a minha família é abençoada, a minha casa é abençoada. São coisas simples, pequenas, mas ao longo prazo vai transformando a nossa vida. O importante é começar. Como também a paciência. Tem pessoas que estão cada vez mais estressadas, mais iradas. Então, devemos buscar respirar 3 vezes. É um gesto simples. Respira 3 vezes antes de responder, antes de ter uma reação impulsiva. Você já vai começar a ter um pouquinho mais de consciência, a ter certeza daquilo que você vai falar, daquilo que você vai agir. Quantas brigas tem dentro de casa porque a pessoa nem respira? E é interessante que quando a gente fala de briga, quanto mais longe está, no caso o casal dentro de casa, mais grita. Agora, quanto mais perto, dá para falar baixo, dá para olhar nos olhos, conversar. Então nós precisamos perceber que as diferenças que fazem a transformação na nossa vida está nas pequenas coisas. E unidas essas pequenas coisas, nós vamos construindo algo grandioso na nossa vida, na nossa realidade. Emmanuel, o mentor de Chico, falava: a melhoria de cada dia é uma responsabilidade essencial de cada um. Então nós precisamos ter isso em mente, que está em nossas mãos. É claro que tem coisas, como eu trouxe aqui também durante o ano, o estoicismo, boa parte das coisas não está em nossas mãos. Mas aquilo que está, faça. Tenha isso também em mente, porque tem muitas pessoas que sofrem de ansiedade porque ficam pensando em coisas que não têm controle. Se eu não tenho controle, não adianta ficar sofrendo. Então eu tenho de pensar, o que eu tenho controle? Eu faço. Eu tenho disciplina para fazer aquilo que eu posso fazer. Agora, aquilo que eu não posso, eu ponho nas mãos de Deus, da espiritualidade. Confiando no processo, tendo fé. E quando a gente pensa também em reforma íntima, envolve uma questão também de inteligência emocional, de saber estabelecer certos limites, não só para os outros, mas conosco. Porque quando nós não estabelecemos limites com os nossos impulsos, a gente cai no erro, cai nas armadilhas. E quando a gente fala em dezembro, tem muitas festas, reuniões,
confraternizações, que por um lado são exemplos de celebração, é coisa boa, prazerosa. Mas por outro lado, a gente sabe que nem tudo na vida são rosas. Certas reuniões familiares ou até mesmo entre amigos, para algumas pessoas acabam sendo um momento de esgotamento emocional, de estresse. Infelizmente, porque tem lugares que existe maçã podre, que existe familiares ou parentes tóxicos, que é aquela pessoa que critica sem motivo, que fala mal pelas costas, aquelas pessoas que manipulam, que criam situações para ter discórdia. Quando a gente vê a sociedade, a gente vê que tem uma pressão para que todos façam parte, participem dessas reuniões, até mesmo em algumas religiões. Mas cada um sabe onde o calo aperta, cada um sabe até onde consegue ir. Quando a gente fala espiritualmente, lidar com situações difíceis, com pessoas difíceis, é uma oportunidade de crescimento, de desenvolver paciência, autocontrole. Mas a gente sabe quantas pessoas estão com o mental adoecido, quantas pessoas estão frágeis. E sabe, se ir nesses encontros, vai voltar pior. E devido a toda essa cobrança que tem na sociedade, ela vai lá e faz. E sofre, né? Sai esgotada, sai com aquele nó na garganta. Cada um tem que ter a responsabilidade de colocar na balança. Será que vale a pena eu ir nesse encontro? Tem aquela maçã podre, mas tem essas demais pessoas que são boas, que é prazeroso. Então cada um sabe até onde que vai a tua fragilidade. A gente sabe quantas pessoas, eu falei várias vezes esse ano sobre saúde mental, quantas pessoas estão com transtorno de ansiedade, depressão. E ficar ouvindo coisas de pessoas que teoricamente são importantes é doloroso. Então nós precisamos colocar na balança. E se eu vejo que vale a pena ir, estabeleça limites. O outro até pode ser insuportável, intragável, mas ele não tem controle sobre as suas emoções. Aqui dentro da nossa mente, quem controla, quem está no comando é a gente. Então nós não precisamos acolher tudo aquilo que o outro fala. Nós podemos sim e devemos ter um certo filtro. Devemos esperar respeito e valorização, não de fora, mas da gente. É a gente que tem que se amar, se respeitar, se valorizar. Então quando nós temos isso estruturado, quando tem esse tipo de ataque de pessoas próximas, a gente consegue ter uma certa blindagem. Estabelecer limites no sentido de ver até onde eu estou disposto a ter certas conversas nessas reuniões. Até certo ponto que eu estou disposto a passar por algumas situações. E se for necessário, reduz o tempo que estará nesses locais. Cada um sabe o que precisa para si. Ou às vezes, infelizmente, tem aquelas pessoas que vêm com aquelas palavras ácidas. E não é apenas pelo que a pessoa fala, mas como fala. Né? Às vezes aparece aquela tia que fala, você está solteira ainda, mas não é o problema de falar. O problema é o jeito que olha, né? Com um dó. Então, diante disso, devemos responder, o importante é que eu estou feliz, focado naquilo que é importante para mim. E a senhora está feliz? Porque gente feliz não enche a vida de ninguém. Então nós precisamos ter uma postura de impor limites, mas sem atacar ninguém. Como também tem pessoas que a vida está um caos, mas chegam com aquela crítica construtiva para você. Reuniões como Natal, Ano Novo, não é local para isso. Então devemos ter a postura. Aqui não é local para debater. Aqui é um momento para a gente ter fraternidade, ter leveza, troca de assunto. Você não precisa apenas ouvir e engolir aquilo. Você pode responder, mas responder com sabedoria. E assim você garante o quê? A tua paz. Paz é reforma íntima. O teu equilíbrio. Priorize a tua paz, a tua energia, a tua saúde. E com isso a gente vai conseguindo, aos poucos, evoluindo. Sem pressa. O importante é manter a constância. E essa era a nossa mensagem de hoje. Agora vamos para a nossa vibração? Vamos vibrar gratidão a Deus
Gratidão por toda a oportunidade que temos de evoluir, de nos curar, de nos libertar. Gratidão pela proteção, pela providência. Gratidão por tudo que recebemos. Gratidão pelos livramentos. Gratidão pela espiritualidade que nos acompanha, que nos fortalece, que nos inspira, que nos intui. Gratidão a cada mentor que sempre segurou as nossas mãos durante esse ano. Nos levantou quando não tínhamos mais força. Gratidão pelos mensageiros que Deus envia na nossa vida, pessoas especiais que cruzam o nosso caminho e uma palavra fez a diferença no nosso dia. Gratidão por tudo que recebemos esse ano. E vibrando a gratidão, vamos nos unindo a todas as pessoas que oram, pessoas que vibram amor, que vibram alegria, que vibram paz. Vamos criando essa egrégora do bem. E unidos, vamos vibrando, gerando essas energias para que a espiritualidade, as equipes, possam neste momento visitar os enfermos, tratando os irmãos e irmãs que nós conhecemos, que estão hospitalizados, internados, irmãos enfermos que estão em seus lares, são amigos, são colegas, são vizinhos, familiares. Vamos vibrando por todos os nossos conhecidos que estão doentes na alma, doentes na mente. Vamos vibrar por todos os irmãos e irmãs que têm um nome contido na caixa de vibração e de tratamento à distância. Vamos vibrar por todos os irmãos que estão nos ouvindo pelo Instagram, os irmãos que estarão nos assistindo pelo YouTube, que eles possam receber os tratamentos, as limpezas necessárias, as harmonizações. Vamos vibrar por esta casa, para que a espiritualidade possa utilizar dessas energias nos trabalhos mais variados que aqui são realizados. Possamos vibrar pela nossa semana, que ela seja abençoada. Vibrar pelos nossos lares, pelos nossos familiares. Graças a Deus.
Ao pessoal do Instagram, muito obrigado. Aperta o coraçãozinho, aperta o aviãozinho para compartilhar. Ao pessoal do YouTube, se inscreva no canal, compartilhe essa palestra com seus amigos, parentes e grupos de WhatsApp. E a todos vocês, muito obrigado pela atenção, pela energia, pela união. Gratidão por esse ano, por essa troca que tivemos. Que todos tenham um abençoado Natal, um excelente 2025, com muita saúde, sabedoria, tudo de melhor a cada um de vocês. Amém? Amém.